Ocuvita, o programa da Associação de Autores na Huila, Asa Huila. Criar coisas pequenas e transformá-las em grandes. Ocuvita, aqui temos arte e cultura, com o patrocínio da Fábrica de Água Preciosa. Ocuvita, onde a arte é prioridade. Muito boa tarde, bem-vindos. Cá estamos para cumprir a promessa feita a semana passada. Um programa que aconteceu com muito bom humor, de forma descontraída e que nos deixou a todos bem dispostos. E é essa boa disposição que nos move para fazer acontecer os nossos encontros Ocuvita. Já sabe, o patrocínio oficial é da Fábrica de Água Preciosa. A Associação de Autores da Huila está igualmente de mãos dadas connosco e não se esqueça que pode encontrar todos os programas Ocuvita no portal da Academia de Autores da Huila. Um portal que tem muito mais para lhe oferecer. Não lhe vou dizer nada, apenas faço-lhe o convite para uma visita virtual. Depois, conte-me como foi. Vamos então começar com boa música e hoje fazendo aqui uma singela homenagem a um grande homem da música. Chama-se Jacinto Chipa, ele que estes dias deixou de fazer parte do mundo dos vivos e que nos deixou o seu legado a nível da cultura musical e não só. Nós hoje fazemos uma respeitosa vénia. Mamãe, dia papai, estou de saúde, mamãe, amanhã mesmo voltarei. Dia mamãe, toma esta cartinha, mamãe, para você não pensar em mim. Dia papai, toma esta lembrança, papai, para você não pensar em mim. Cá na mata a vida é bela, mamãe. A vida é bela, mamãe. A vida é bela, mamãe. Mas eu sei que amanhã vou pra casa. Quando acabar esta guerra, mamãe, a casa, espere só por mim. Aí teremos uma vida feliz, uma vida melhor. Espere só por mim. Quando acabar esta guerra, mamãe, eu sei que irei a casa. Por mim. Não chores mais, mamãezinha, amanhã mesmo voltarei. Não chores mais, mamãezinha, amanhã mesmo voltarei. Não chores mais, mamãezinha, amanhã mesmo voltarei. Não chores mais. Não chore mais, mamãezinha,
Tome esta cartinha, mamãe, para você não pensar em mim. Cá na mata a vida é bela, mamãe. A vida é bela, mamãe. A vida é bela, mamãe. Mas eu sei que amanhã vou pra casa. Nós lutamos sem tréguas, mamãe, para vencer o inimigo que dia a dia penetra do Padre Sol. As feridas ainda doem, mamãe, ainda doem, mas eu não quero mais pensar nelas. Quando acabar esta guerra, mamãe, eu sei que irei a casa, espere só por mim. Quando acabar esta guerra, mamãe, eu sei que irei a casa, espere só por mim. Não chores mais, mamãezinha, amanhã mesmo voltarei. 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 Não chores mais, oh mamãezinha, amanhã mesmo voltarei. Não chores mais, mamãezinha, amanhã mesmo voltarei. Não chores mais, mamãezinha, amanhã mesmo Ouvíamos Jacinto Chipa, o autor de muitos outros sucessos musicais e que morreu esta quarta-feira vítima de doença aos 63 anos de idade. Mas deixou aqui a sua história, fez a sua marca, deixou aqui a sua identidade. Meus amigos, hoje é dia de tertúlias e hoje, quebrando um pouco a rotina, o professor Valdemar Ribeiro, Miller Tavares e Hélio Sozinho sentaram-se à volta da mesa do Ocovita Estúdio, ligaram os microfones e abordaram alguns temas que valeu uma boa tertúlia. Entre línguas, palavras, pensamentos e ideias sobre a inclusão social e não só, a conversa foi fluida e bastante convidativa. Vale a pena ouvir Ocovita Tertúlias. Ocovita Tertúlias, quinzenalmente. Água preciosa, beba a confiança. Tenha sempre à mesa água preciosa. É naturalmente captada do aquífero Esporão da Umpata e adequada para bebés e mães lactantes. Água preciosa. Para o programa de hoje, que vai abordar um assunto não menos polêmico, está comigo aqui o professor Valdemar Ribeiro e o professor Miller Tavares. Pois é, alguém do Brasil reclamou comigo que eu estava a falar português errado aqui em Angola. E então mandei uma mensagem para as redes onde eu falava que o presidente e a presidenta. E a pessoa falou que eu estava a falar português errado. Ora, me preocupei com isso e também questionei se o mais importante era a ideia ou se era a palavra. E me preocupei também em ir ao dicionário e fazer a análise, confirmar se eu realmente estava a falar errado ou não. Em 1913, segundo o dicionário, um autor da língua portuguesa, pela primeira vez escreveu a presidenta.
e depois dessa ocasião passou a ser tipo uma jurisprudência que a palavra a presidenta fosse considerada correta. Então não há erro nenhum em falar o presidente e a presidenta. Ao expressarmos a palavra presidenta, estaremos certos. Pois é, o dicionário considera assim. Mas também o Miller estava aí a dar alguma opinião sobre a questão dos desvios propositados, né? Que não seja esse o caso, né? O Hélio também estava a falar que já a questão do género. Vou falar mais adiante. Eu gostava de ouvir o Miller, na qualidade de especialista em linguística, para nos dar um avanço. Bem, sobre esse aspecto eu gostaria de falar sobre a questão do termo presidente e presidenta. Primeiro dizer que, apesar de ter surgido em 1913, para o português falado em Angola, comumente ouvimos o presidente para o presidente e a presidente, né? Que estaríamos a dizer, a chamar os chamados adjetivos biformes, que no caso é uma expressão que serve para as duas formas. Mas trazemos aqui o pensamento dos chamados prescritivistas e descritivistas. Os prescritivistas, para eles, só existe uma forma correta de se falar e essa é baseada na norma da língua, no caso a gramática. Para os descritivistas, o mais importante é comunicar. E voltando aqui na opinião do professor Valdemar, o que nós queremos é necessariamente a comunicação. O que é que está por detrás daquilo que nós queremos falar? Necessariamente isso nos vai levar ao mais importante, que é a comunicação. A comunicação, nesse caso, é fluida. Então, se foi advertido sobre o facto, ou pelo facto de ter usado a expressão presidenta, é para alguém que sabe que Angola, no seu, na sua forma de falar, não admite o termo presidenta, mas sabe-se, no fundo, aquilo que se quer transmitir, que é a ideia de que se está a referir ao género, que é uma mulher e não um homem, né? Essa variação do género que é bastante importante. Mas para agora, eu gostaria de trazer aqui o excerto de Mário Portela. Sim. Ele dizia que certa vez foi dar uma palestra a um grupo de senhores cegos. Então, ele lá, ao dar a palestra, usou algumas expressões, que no caso, os deficientes visuais. Então, os cegos que estiveram lá disseram: não, nós não somos deficientes visuais, nós somos cegos. Chamem-nos pelo termo exato. Não pode suavizar a situação pelo facto de sermos pessoas como que inválidas. Miller, vocês chamam isso de eufemismo, né? Sim, eufemismo. É, no caso, não usar uma expressão que se calhar pode ferir sensibilidade. Mas eles preferem que sejam tratados de forma disfêmica, ou se assim podemos dizer, no disfemismo, que é tratar a pessoa do jeito que ela é, usar os termos do jeito como elas são pronunciados. E deixem-me já dizer aqui que quem faz a língua é o povo. A língua é um produto social. Então, se é um produto social e nós começamos a admitir o termo presidente e presidente, a intenção comunicativa, então podíamos dizer que aceitamos o termo presidenta para trazer essa ideia da igualdade de género que hoje é bastante discutida, trazida também aqui porque a ideia é mesmo essa, mais inclusão, no caso, integração de gênero. É isso. Fica bem claro que é importante que o género feminino seja destacado para que tenhamos mais respeito e possamos valorizar mais. Quando eu digo que alguém é deficiente visual, eu estou a desvalorizar a pessoa. É deficiente porque se calhar ela vê e ouve melhor até que uma pessoa normal, porque nós sabemos que os cegos têm uma sensibilidade muito mais profunda do que os seres humanos normais. O exemplo de um dos maiores cientistas que tivemos na Terra, Stephen Hawking, ele falava através de computador, ele vivia numa cadeira de rodas e foi o homem que descobriu os buracos negros. Mais ninguém descobriu. Então, era uma pessoa que, se tivesse vivido num outro país,
fora da Inglaterra, ele não teria sido ninguém, mas como ele tinha as condições necessárias, a tecnologia necessária, ele conseguiu ser um dos maiores cientistas da Terra e descobriu. Stephen Hawking é o nome dele, já falecido. É importante então, quando nos referimos aos outros, utilizarmos as palavras realmente corretas. E a ideia surge exatamente pela questão do termo presidente e presidenta, que também pode haver, ou há outros termos que também podem ser levados em consideração. E uma vez que as mulheres, ou o gênero feminino, hoje está em destaque em função daquilo que fazem, tanto daquilo que as mulheres fazem, tanto em termos de oportunidade. Só para dizer que hoje é muito discutida a questão de quem é a língua, ou quem ostenta melhor português, já é algo que estávamos aí a conversar, né? Há aí dois autores, Eduardo Paiva Raposo e Ivo Castro, são dois autores que discutiram muito a questão de quem fala melhor português. E eles afirmam que por essa razão surgiu Celso Cunha Lindley Sintra na gramática contemporânea da língua portuguesa, que é uma fusão de um português e um brasileiro. Através dessa discussão, defende a ideia de que a língua não pertence a nenhum, tanto o português europeu como o português brasileiro. E hoje fala-se muito do português falado em África. Mas eles defendem a ideia de que a Angola, Moçambique, Cabo Verde, por exemplo, e outros precisam de condições para vingar-se. O que é? Precisam deixar esses paradigmas, que é a questão de muito apego às regras da gramática para se poderem expressar. Como a intenção é transmitir uma informação, uma ideia, a melhor forma de nos expressarmos é na nossa própria língua. Se quisermos transmitir uma boa informação, é na nossa língua. Então podemos defender aqui a ideia que doravante, por isso que Angola também não ratificou o último acordo, mas é preciso deixar claro que nós lemos muita literatura brasileira, no caso, e traz aqui a ideia que o professor já disse anteriormente sobre o facto de termos muitos livros brasileiros, e a questão que se colocou e que é muito acertada é: o que é que vamos fazer com esses livros? Vamos rasgar? A resposta seria sim, mas não. Não os podemos rasgar porque nos vale aquilo que é a intenção do autor. Nos quer transmitir alguma coisa mesmo apesar da língua. Consumimos muito disso, então essa valorização também é de caráter importante para nós. Pois é, às vezes apegamos na discussão das palavras, nos erros, quando o importante, o fundamental é a ideia por detrás das palavras. Há muitas guerras no planeta entre os seres humanos, porque às vezes uma palavra noite para um significa uma coisa, para outro significa outra coisa, e em função disso muitas vezes as pessoas se matam. Então é importante que a nossa Academia de Autores ela tenha uma mensagem muito clara nesse sentido. O que é mais importante, a ideia ou a palavra? Pensamos que a ideia, por isso é que mesmo os livros sendo de autoria brasileira, dentro de umas regras gramaticais que não são as angolanas, mas o mais importante é o conteúdo, o que está dentro do livro. Portanto, não vamos rasgar, certamente, vamos utilizá-lo, né? Exatamente. Nós também estávamos aqui a falar sobre a inclusão social, para não fugirmos daqui do nosso foco e falarmos um pouco sobre mais inclusão. E então, professor Miller, na Conferência de Salamanca, por exemplo, realizada em 1994, que foi a mais generalizada a nível mundial, isto em Espanha, sobre questões de inclusão, onde mais de 90 estados subscreveram a conferência, em que Angola também esteve presente, falando na questão da língua, em que depois aqui da ideia e a palavra, dizia-se que obrigar a que um grupo fale uma língua que não é a dele, só para manter a unidade nacional, estaremos a ostracizar cada vez mais este grupo. Portanto, cada um deve falar na sua língua, passar a ideia na sua palavra, de maneiras que seja compreendido, né? Mas também hoje fala-se muito da paridade do gênero, questões de inclusão. Portanto, um indivíduo quando quer levar a cabo um projeto
deverá incluir, nos dias que correm, a questão da inclusão da mulher, a questão das pessoas com deficiência e das minorias étnicas. É muito importante esse elemento. Mas depois existe também aquela questão que o Ocidente utiliza muito, né? A questão do gênero, tanto os homens, as mulheres e os outros. Há quem não se reveja nos homens, há quem não se reveja nas mulheres. Então existe isto nas nossas comunicações, aqui na academia. Professor Valdemar, talvez podíamos depois encontrar um espaço para discutirmos sobre a questão da paridade do gênero, não é? Se nós queremos ser um grupo amplo e homogéneo, nós temos que respeitar as ideias, as posições, o modo de ser de cada um. Então penso que é muito interessante essa ideia, os outros. Então, quem não se rever em homens, quem não se rever em mulheres, pode se rever nos outros. Acho que é uma forma muito respeitosa e até interessante que a academia aborda essa questão com maior abertura, né? Exatamente. Porque nós podemos até não aceitar, mas essa realidade existe, professor Miller. Sim. Essa realidade existe e portanto, deve ser debatida, não é? É muito importante que seja debatida. Na verdade, não é necessariamente que a intenção seja trazer este assunto como uma forma de promoção, não necessariamente como uma promoção, mas a ideia é inclusão. Uma vez que o problema já habita entre nós e nós não podemos simular cegueira. E uma vez que existe e não, a ideia... Problema não, se calhar não é um problema. Exatamente. A realidade existe. Exatamente, deixa eu terminar. A realidade está entre nós, é um facto. E a verdade material. Exatamente, é verdade material e nós lidamos com isso todos os santos dias. Então há necessidade de haver essa integração, essa inclusão. Por quê? Porque, apesar de tudo, fiz uma formação na África do Sul sobre Civic Leadership, que é liderança cívica no caso. E acredito que é o sexto módulo ou o quarto fala-se do chamado Gender Mainstream, que é integração do gênero. E lá se fala muito desses aspectos que rolam em África e diz que, por exemplo, a África do Sul é o primeiro país a aceitar a realidade do termo outro. Sim. Foram os primeiros a reconhecer esse termo. A comunidade LGBT. Exatamente. Muito forte, representativa. Muito forte. Na África do Sul. E eles trazem um aspecto muito importante que nos faz refletir. Ok, vamos supor que nós aceitamos simplesmente homens e mulheres. Tudo bem. Primeiro, no momento da apresentação de uma descrição, nos baseando no substantivo comum, concreto, nós usamos, por exemplo, a expressão os homens e as mulheres. Para eles, ou seja, para este povo, nós já não podemos usar necessariamente a expressão ou os homens como uma forma de generalizar. É preciso que nós distinguamos homens por pertencerem ao gênero masculino e mulheres por pertencerem ao gênero feminino, no caso. Já não é preciso aglutinar mais. Exatamente. Agora, aqueles que se sentirem, não se reverem nos homens e nas mulheres, esses passam para os outros. Acredito que com o andar do tempo, esses outros também vai ser, no caso, podíamos dizer numa linguagem coloquial, vai ser descozinhado. Sim. Porque esses outros depois têm que ser identificados. Essa ideia parece muito abstrata, os outros. Exatamente. Parece que são muito objetivados, não é? É um outro. Yeah. Mas tem que ser desconstruído. Ok, uma vez que estão a começar, né? Está-se a começar, de certeza que com o andar do tempo vai se desfazer essa linguagem, esse termo outros, porque depois, à medida que o tempo vai andando, as pessoas vão pedindo mais e vão dizer, ok, do mesmo jeito que hoje se reclama que há homens e há mulheres e elas precisam do seu lugar, os homens também precisam do seu lugar, também, certamente, com o andar do tempo, o termo outro vai ser desfeito e outros, vai aparecer aí outras nomenclaturas que poderão, no caso, ditar a integração dessas pessoas que se revêem no termo outros. Uma questão que eu acho muito interessante voltar, cada um ser dono da sua própria língua. Eu falo português, eu falo um pouquinho de inglês,
entendo um pouquinho de francês e pouco mais, espanhol. Agora, eu penso que eu sou dono da língua que eu falo, porque eu falo português do jeito que eu quero falar. E isso ninguém pode me impedir. Eu sei aprender alemão, o alemão que eu falo não é do alemão lá da Alemanha, é o meu alemão. E eu me expresso da forma que eu acho mais conveniente para mim. Mas, professor Valdemar, gostava, antes de avançar, será que deve falar a forma como quer que fale ou a forma como convenientemente a sociedade fala num determinado espaço terrestre? Eu me referi, eu, indivíduo Valdemar, eu sou um indivíduo. Agora, eu sou um indivíduo inserido num coletivo. E ao ter consciência desse coletivo, eu percebo que eu tenho que seguir determinadas regras, determinadas leis, determinados hábitos, para que a minha liberdade termine aonde começa a do outro. Sim. Eu não posso chegar e falar um português de uma forma tão diferenciada que o outro não vai entender. Então eu necessito também de regras, de hábitos, de leis para me comunicar, para me transmitir as minhas ideias. Portanto, mas esse coletivo, no meu caso, por exemplo, é o coletivo angolano. Ok, agora está mais claro. O coletivo onde eu me insiro é o coletivo angolano. Então, eu naturalmente, por questão de equilíbrio, eu tenho que me enquadrar nas regras do falar do português angolano. Mas é um português angolano. Ok. Que, quando eu vou a Portugal, eu notadamente percebo que é um português de Portugal. Quando vou ao Brasil, eu percebo que é um português do Brasil. E, dentro do Brasil, eles têm uma regra própria. Em Portugal, também tem. Agora, isso nada me impede que eu, Angola, Portugal e Brasil se entendam numa regra comum, para ficar muito mais fácil a comunicação. Então daí aí vai entrar então aquela questão que o professor Valdemar havia anunciado anteriormente, a ideia e a palavra, né? Pois, porque no fundo, o fundamental é a ideia. A palavra é um complemento, é uma forma da gente escrever ou se pronunciar. Portanto, a ideia. Agora, eu tenho que perceber uma coisa. Uma língua estrangeira, no caso português, era uma língua estrangeira. Veio para Angola e tornou-se uma língua angolana. Os portugueses lá em Portugal não podem querer mandar no português de Angola. Sim. Não podem querer mandar. Eles não podem chegar a Angola a dizer, não, eu é que mando na forma como o senhor se expressa ou se pronuncia. Então há que ter esse respeito de que cada um é dono da sua própria língua, da sua forma de se expressar. No caso do português, é um português angolano. Não é um português de Portugal, nem um português do Brasil. Agora, isso me obriga a chegar para uma comunicação mais correta, a ter um acordo, uma forma de falar, onde o meu português, quando chega ao Brasil, também facilmente é entendível. Ok. E por arrasto? Só um minutinho, senão vai-me cortar a ideia onde eu quero chegar. Sim. Para terminar esta ideia. Agora, uma língua estrangeira, quando chega a Angola, quando chega à África, no caso Angola, onde há outras línguas maternas, é importante a gente respeitar essas línguas, que são as primeiras línguas de quem a tem. Então o português ele tem que, de certa forma, pedir licença para entrar. Quem tem uma língua materna diversa da língua que entra, no caso o português, ele naturalmente terá uma dificuldade maior no aprendizado, na comunicação do português. E eu, como linguista, ao perceber isso, tenho que, de certa forma, facilitar esse aprendizado, facilitar o uso dessa ferramenta que se chama português. Eu não posso complicar,
Eu tenho que descomplicar. Por exemplo, o português do Brasil é um português descomplicado. Em Portugal era um português mais complicado. Escreviam-se palavras que não se usavam na pronúncia. Então o brasileiro nisso, por influência também africana, ele reconstruiu o seu português de uma forma mais facilitada. Isso permite um aprendizado mais fácil, isso permite um escrever da língua portuguesa mais correto. Então é importante que, ao nos referirmos aos acordes ortográficos da língua portuguesa, a gente tenha em consideração esse aspecto. Qual a forma mais fácil para levar que a língua seja aprendida e qual a forma mais fácil para levar que a língua seja bem escrita? Porque o objetivo é que quantos mais escreverem bem a língua e se expressarem através dela, melhor efeito tem para o desenvolvimento do coletivo, do indivíduo, etc, etc. Ora, muito bem. Penso que antes que fale igualmente o professor Mil, melhor mesmo que nós faremos é irmos a um intervalo com uma música para amenizar aqui este ambiente e voltamos em instantes. Até já! Estamos de volta para darmos então sequência àquela que é a nossa tertúlia. O que é que nos traz, professor Miller? Quero trazer aqui algumas questões bastante importantes. A primeira tem a ver com o português exigido e o português real. O português exigido é aquele ditado pela norma da gramática. E o português real é aquele falado no colóquio, quer dizer, no nosso dia a dia. E tem-se trazido questões sobre isso. O que é mais importante? Falado diariamente ou então aquilo que é exigido? Para responder essa questão que já levei uma vez na sala de aulas, e os estudantes foram claros em dizer que o essencial seria o português exigido.
não estariam errados ao dizer isso, mas quem dissesse que o real era o mais importante também não estaria. Mas para o efeito é preciso aclarar a ideia de que é importante que a pessoa tenha noção tanto do português exigido como do português real. Porque aí estaremos diante da tal chamada competência comunicativa. Eu tendo domínio disso, e o professor Valdemar falou e bem, que indo a Portugal ou ao Brasil, consegue transmitir a intenção da sua comunicação através da língua. Tem noção de como é que é pronunciado determinado termo em Portugal e no Brasil. Aí estaremos diante das chamadas variações segundo Cosérios. O que está por detrás de tudo é exatamente a regra de convivência. Eu primeiro tenho que saber o que é que exige o português e depois ter essa competência para me comunicar, e terceiro, a tal chamada regra de convivência. Eu tenho que ter domínio desses aspectos. Por quê? Porque apesar de eu me pronunciar do meu jeito, o que é importante, a melhor forma de comunicar é na minha língua, repito, o essencial é saber que ao pronunciar desse jeito, não estaria, no caso, a excluir alguém, tanto do ponto de vista de gênero, tribal ou cultural. O essencial é a forma como eu me pronuncio diante das pessoas, e sei que essa fala não prejudica ninguém, não exclui ninguém, porque já sabemos que a nossa norma, apesar de depender da norma europeia, que erradamente nós dissemos que é o português de Portugal, esses estudiosos Ivo Castro e Eduardo Paiva Raposo, eles dizem que o português não é de Portugal, o português não é do Brasil, a língua é de quem fala. E apanhei algo aí na fala do professor Valdemar, onde ele dizia que o português de Angola, eu poderia bater palma, o professor Valdemar está de parabéns pelo facto de dizer o português de Angola. Mas podemos, numa conversa descontraída, podemos bater palma, isso é muito bom, importante, né? É o português de Angola, é algo característico, algo nosso. E há aí a chamada língua mãe ou língua 1, e existe a língua 2. Normalmente, a língua mãe é a língua que foi encontrada pelos portugueses, no caso... Que é a língua 1. A língua 1, no caso. Eu já falava naquela língua, comunicava-me naquela língua e surgiu o português. Para me encaixar no português, eu posso levar algumas dificuldades. Por quê? Porque normalmente o alfabeto de uma língua banta é diferente do alfabeto do português. Por exemplo, na língua umbundo, não existe o som B, só existe o som B. O que pressupõe que ao invés de pronunciar boi, eu posso pronunciar boi. Mas isso não me tira a possibilidade de comunicar, a intenção comunicativa. E outro aspecto muito importante é o facto de primeiramente estar a fala e depois a correção da fala. E fazer perceber a intenção da minha comunicação. Se tiver errado na língua, no caso se for o português, só depois de que vou ser corrigido. Primeiro eu vou manifestar a intenção daquilo que eu quero comunicar. Muito interessante isso, muito interessante. Vou manifestar a intenção daquilo que eu quero transmitir. Depois disso, quem me estiver a ouvir e estiver dotado de conhecimento sobre as regras da língua, vai ser ok. Eu vou entregar-te o que pediste, mas é preciso aclarar que não se pronuncia desse jeito. Assim, a intenção comunicativa foi passada e depois a intenção do aprendizado também foi passada. Esse é o objetivo principal da língua. O nosso programa de hoje é mais inclusão. Ora, um povo, quanto mais incluído estiver no seu coletivo, melhor. Quando nós permitimos a esse mesmo povo aprender uma língua que não é materna, onde ele vai se expressar da melhor maneira e vai escrever da melhor maneira, nós estamos a fazer mais inclusão. E quanto mais inclusão houver numa sociedade, mais essa sociedade se torna desenvolvida. Nós temos que olhar nesse aspecto. Em Portugal, por exemplo, eu tenho conhecimento, há pessoas que não querem que a língua seja escrita de uma forma mais fácil, porque elas não estão interessadas em que os outros aprendam. Elas querem se distinguir, que só elas sabem falar corretamente, só elas sabem escrever. Ora,
isso não é mais inclusão, isso é menos inclusão. Quanto mais eu dificultar o desenvolvimento do outro. Então é importante que nós em Angola tenhamos essa consciência plena de que o mais importante é mais inclusão. O mais importante são as ideias. As palavras são apenas ferramentas que vamos transmitir para o desenvolvimento das ideias. Eu posso captar uma ideia fantástica da língua inglesa e depois, ao escrevê-la, escrever de forma errada, escrever de forma menos correta, mas a ideia é que é o substancial. Então aqui em Angola nós devemos ter essa preocupação de mais inclusão. Pois, exatamente. Estamos aqui a ter uma conversa descontraída, uma conversa tanto amena, uma tertúlia maravilhosa, e quem estará a ouvir eventualmente esse programa estará a perguntar-se, né? Porque eu também estou bastante maravilhado como é que esses senhores têm essa capacidade de reflexão, análise e uma construção narrativa muito lógica. Dizer que estamos com o professor Miller, especialista em linguística portuguesa, e estamos com um senhor que eu chamo sempre um senhor cosmopolita, o professor Valdemar, economista. Mas eu vou, em função da conversa, vou chamá-lo como um cosmopolita. Ele traz essas experiências todas. Mas depois eu também vou entrar aqui, se me permitem, meus senhores, falar um pouco da tal questão da inclusão da língua gestual. Se queremos falar da língua como um produto social. Disse muito bem aqui o professor Miller que a língua é a língua primária, a língua natural, sim, né? Língua mãe. E para as pessoas com deficiência auditiva, ou se quisermos, os surdos, a língua mãe é a língua gestual. Tem havido um pequeno erro de querer introduzir, ensinar, obrigar que os surdos falem a língua oral. Não é a língua natural dos surdos. A língua oral é a língua 2, a língua segunda para se comunicar em função daquela questão da imposição da comunidade que maioritariamente fala a língua oral, não é? No caso de Angola, a língua tanto portuguesa. Mas depois aqui o professor Valdemar fala muito bem, que eu acho muito interessante, a questão de facilitar a comunicação e de descomplicar o português. O português é a língua que se fala, né? No caso. Qualquer língua. Qualquer língua. E então este elemento é muito importante. Como acontece, por exemplo, no Brasil, há muita forma direta. Os americanos também, creio que, descomplicam muito a comunicação. Com uma única palavra, eles abordam. Mas depois o professor Valdemar ia falando também dos eruditos, não sei se é assim que podíamos chamar, que cria um espaço social, restrito ou não, que é fechado, que obrigam que se fale uma língua na forma como eles querem que seja falada. Não seja descodificada. Não seja descodificada. Querem uma língua complicada. E que não seja facilmente descodificada por qualquer um. Exatamente. A chamada, vocês chamam isso de astraste? Popular. A maioria, o popular das pessoas. É isso, professor Valdemar, será? A ideia que vai passar? Pois, a ideia é essa. Eu sei disso. Eu tenho conhecimento na minha vida que há pessoas que gostam de complicar, que é para que os outros não tenham acesso aos mesmos valores, aos mesmos conhecimentos. Que elas acham que assim se distinguem. Eu me distingo como ser humano, na realidade, quanto mais os outros à minha volta se distinguirem, mais eu me distingo. Portanto, o nosso foco é o coletivo. Professor Miller, Angola fala-se muito, por acaso tive contato deste material, o autor é o professor Dr. Márcio Ndola, que fala do português falado em Angola, o português de Angola, acho que é isso, né? Sim. Na sequência daquilo estava a dizer o professor Valdemar, da forma como é que nós, por arrasto, a língua portuguesa falada em Angola deverá ser diferente da língua portuguesa falada em Portugal, no Brasil, Guiné-Bissau e por aí em diante. A língua portuguesa de Angola, ela hoje já é extremamente bem identificada quando se vai lá fora. Eu chego no Brasil, eu percebo perfeitamente quando é um angolano a falar a língua portuguesa. Eu vou a Portugal, percebo exatamente que é um português de Angola. Então, embora existem de Angola. Embora existam cidadãos que procuram falar a língua portuguesa de maneira tão aproximada a um português, né? Natural. Certa vez. E que nos confundem, né? Sim. Os primeiros contactos que eu tive com alguns amigos brasileiros, quando fiz um áudio via WhatsApp
e eles acreditavam que o português falado em Angola fosse se calhar muito distanciado, não sei de que português. E eles diziam, uau, então falar aproxima-se muito do falar português, apesar de que no falar português aí diz, alguns usam aí a expressão morde-se algumas sílabas, no caso. Então, eu tive que falar aproximado. Eu disse, então, vocês não conheciam Angola e tão menos o falar de Angola, acredito que sim. Antes disso, eu queria falar sobre o chamado preconceito linguístico. Há um professor brasileiro de nome Marcos Bagno, ele fala muito sobre preconceito linguístico. No seu livro, Preconceito Linguístico, ele diz que normalmente os professores, quando tomam contato com os textos dos alunos, a primeira coisa que eles querem encontrar não é a ideia do aluno, é erros. Muito interessante. Eles já vão conscientes que na redação do aluno tem erros e o foco está lá. E ele diz... Não, sem interromper, peço perdão. Sim. Mas isso faz lembrar a história do copo com vinho. O copo meio cheio ou o copo meio vazio. Okay. A gente deve buscar sempre a ideia melhor, a ideia que mais valoriza, não a ideia que menos desvaloriza. Exatamente. A gente deve encontrar o que é de bom primeiro, Sim. para depois fazer a verificação do menos bom. Exatamente. Mas aqui acontece o contrário, né? Exatamente. Daí a ideia do fundador do escutismo, Robert Stephenson Smith Baden-Powell, BP, ele dizia que vende sempre o lado melhor das coisas e não o pior. Okay. E onde é que está o lado melhor das coisas? O lado melhor das coisas está na intenção da comunicação. E sabemos que a frase é conceituada como um enunciado com sentido completo. Se há sentido completo numa frase, então é essencial que nós possamos ir atrás da intenção da comunicação. O que quis dizer com aquela palavra? Agora, voltando sobre a questão do livro do Dr. Márcio Ndolo, por sinal, foi meu professor, e apego já no outro livro do professor Paulino Soma. Um deles falou da norma do português falado em Angola. E outro Paulino falou... Soma, né? Sim. E o Dr. Márcio Ndolo falou da norma do português falado em Angola e como é falado. E que há igualmente uma aproximação com a obra do Dr. Paulino Soma, que fala da criticização. O que é isso? Ele fala, por exemplo, do lheísmo na variante angolana. Em Angola, sim. O professor tem que falar um pouquinho mais devagar, está a falar palavras difíceis. A criticização. Em Angola, por exemplo... E vamos ficar aqui quase meio baralhados, né? Para ver que, mas atenção, dá para ver que apesar de estar a falar rápido, né? Mas dá para ver que conhece o que ele diz, né? Sim. Porque a conversa não é fácil. É. São temas que não são fáceis. Sim. E quem está do outro lado a ouvir, se não falarmos bem devagar, não vai apanhar. A palavra passa muito rápido. Em Angola, vai lá, na regra da colocação dos pronomes, aí é chamada ênclise, próclise e mesóclise. Onde a próclise vai ser a colocação do pronome antes do verbo. E a mesóclise é a colocação do pronome no meio do verbo. E a ênclise vai ser a colocação do pronome no fim, no caso. Em vez de se diz, vai ser diz. Ok. E ele diz que é muito comum no português de Angola, e de certeza que vão concordar comigo, que há muita colocação dos pronomes antes do verbo em frases negativas. E a regra diz que em frases negativas os pronomes são colocados antes do verbo. E nós dissemos, o fulano me disse, quando deveria ser fulano disse-me. Quando for afirmativa, né? Exatamente. Em frase afirmativa, o pronome é sempre posposto e não anteposto. Então ele fala desse problema na variante angolana. E ele diz que isso aqui é uma realidade de Angola e tinha que ser levado em consideração sem obedecer à norma ditada pela gramática. Sim, claro que é isso, né? Que estamos aqui. Que a intenção é comunicação. E à medida que nós vamos advertindo alguém, permita-me ter... passa-se a ideia de que nos inibimos a fala de alguém. Se eu me quero comunicar, eu tenho a intenção de comunicar uma ideia, automaticamente eu ficarei acanhado, se calhar retraído, pelo facto de saber que vou ser repreendido e não vou transmitir aquela ideia que eu quero passar. Isso é exclusão. Exatamente, isso é exclusão, porque eu quero manifestar um pensamento, uma ideia. Mas pelo facto de eu não tiver o domínio da regra, da pronúncia de determinadas palavras, eu vou ficar acanhado e não vou transmitir a minha ideia. Se calhar, a minha ideia pode mudar o mundo. E sabemos que as ideias mudam o mundo. Então, se não me permitirem, eu não vou conseguir transmitir a minha intenção comunicativa. E não é isso que se quer. A ideia é comunicar.
E nas regras da comunicação, a primeira diz que é um processo interativo. Segundo, envolve 2 ou mais pessoas. Terceiro, tem como finalidade a informação. Se eu não transmitir a minha ideia, não há comunicação. Não. E quem me quer ouvir tem um objetivo, que é a ideia que eu quero transmitir. Ok. Então, vamos dizer que o essencial seria a comunicação. E isso poderá criar, no caso, uma certa exclusão. E eu estou bem lembrado que no ensino médio eu tive um dos professores que é o doutor Alberto Ximenes Santos. Sim. E certa vez ele fez uma pergunta, por sinal, à turma. Vai lá, a cada um, era na época da realização do Mundial de 2010, da Alemanha. E ele perguntou-me, Tavares, qual é a equipe que torces? Qual é a seleção que torces? E eu disse que eu usei a expressão, eu sou da Alemanha. E ele disse, não, está errado, não eu sou da Alemanha. Eu torço pela seleção da Alemanha. Ok. Automaticamente, o que é que o professor fez? O professor corrigiu-me e era bom. Mas, na verdade, o professor fechou-me. Recalcou. Fechou-me. E aí, eu é uma pessoa muito amiga até hoje. Mas o professor fechou-me tanto que, em alguns momentos, quando eu estivesse em contato com ele, a sós, eu não me conseguia comunicar. Porque eu sabia que se eu dizer uma expressão... Eventualmente podia novamente corrigir. Exatamente. E depois eu estava diante de uma figura pública. Sim, já tinha muitos anos de televisão. Inibia. Sim. E eu não me conseguia comunicar. Eu dizia, meu Deus, se eu usar uma expressão errada, o que é que eu fazia? Eu ficava calado. Mas eu tinha muita coisa para comunicar, para transmitir. Então, no fundo, de forma passiva, claro que não era a intenção do professor, de forma passiva, excluiu-me. Pois. Excluiu-me. A tal questão da inclusão, exclusão. Como dissemos, é uma conversa bastante linda, é uma conversa bastante solta também aqui. Um prazer enorme trabalhar com vocês. E foi assim que aconteceu o Ocovita Tertúlias, numa conversa académica conduzida por Hélio Sozinho, em que foram abordados temas à volta da palavra e não só. Quem sabe este será o novo formato das nossas tertúlias? Estamos a pensar que sim. Professor Valdemar Ribeiro, Miller Tavares, Belson Nossi, Caetano Borges, Hélio Sozinho fizeram acontecer o programa de hoje. Recebam aquele abraço de Gisela Borges com o compromisso de voltarmos para a semana e com mais novidades. Contamos consigo aí desse lado? Liga o rádio na sintonia certa. Boa tarde. Água preciosa, beba a confiança. Tenha sempre à mesa água preciosa. É naturalmente captada do aquífero Esporão da Umpata e adequada para bebés e mães lactantes. Água preciosa.